A Saga Wingfeather. Livro 1. Andrew Patterson. Nos limites do mar sombrio da escuridão. Parte 2. Jenner pensou em como ambos juntos pareciam bastante estranhos. Oscar redondo como uma abóbora e Zouzab curto e fino como uma erva daninha tosquiada. Lely acenou para Zouzab. Seus olhos redondos se arregalaram e ele sumiu de vista. Onde está Podo? Oscar perguntou, limpando os óculos no colete. Jenner tentou parecer indiferente. Lá no chalé. Disse que podíamos vir sozinhos hoje. Oh! Oscar olhou para Jenner através dos óculos empoleirados na extremidade de seu nariz. Jenner sorriu. Chegue bem cedo depois da manhã. Hein? Encontrei um verdadeiro tesouro de livros em minha última viagem a Cavadópolis. Vou precisar de ajuda para carregá-los. Sim, senhor, chegarei cedinho. Jenner começou a pensar em todos os livros que leria em seguida. Oscar estreitou os olhos em Tink e o olhou de cima a baixo. E traga esse magrela do seu irmão também. Poderemos usar uma mãozinha extra e, pelo que parece, os exercícios lhe será útil. Os olhos de Tink se arregalaram. Sério, Sr. Retip? Isso mesmo, rapaz. Oscar sorriu para Lely. O que acha de toda essa confusão, moça? Glipwood é uma cidade diferente por um dia, não é? Lely olhou ao redor para o povo que passava por eles, aprendendo à vista os sons e os cheiros que eram tão estranhos à pacata cidadezinha. Ela sorriu. Eu gosto disso tudo. Mas depois de um dia tão cheio, ficarei feliz quando as coisas voltarem ao normal. Jenner revirou os olhos. Bom, eu gostaria que Glipwood fosse assim todo dia. Eu gostaria que a única pousada estivesse sempre cheia de viajantes e comerciantes com novidades de Torbor e Fort Lamendron, ou de histórias de exploradores que foram além das fronteiras do mapa. Você já pensou que pode haver continentes inteiros que ninguém de Scree nunca viu? Que ninguém em lugar algum viu? Nunca estivemos em Fort Lamendron e Podo disse que fica a não mais que um dia de viagem daqui. Todas essas pessoas ricas de Cavadópolis e Torborro conseguem realmente enxergar que estamos. Não apenas recolher feno o dia todo. Oscar ergueu as sobrancelhas para Jenner, cuja fala foi sumindo com a reação esquisita do amigo. Oscar então enxugou a fronte e pressionou uma única mecha de cabelo Retip de volta à testa. Então, Glipwood é muito pequena, Jenner. O que você diz, jovem Tink? Tink farejou o ar. Eu quero uma torta de amora. Jenner, disse Oscar. Há mais coisas no mundo do que apenas enxergá-lo. Se não consegue encontrar paz aqui em Glipwood, você não vai encontrá-la em lugar algum. Oscar apontou para uma carruagem que passava. Aquelas pessoas podem parecer ricas, mas nenhuma delas é de fato. Se você olhar de perto, verá que os ternos e vestidos que essas ditas pessoas ricas vestem estão esfarrapados e remendados. Nem brincos, nem colares adornam as mulheres. Nenhum anel brilha nos dedos dos homens. Jenner viu que era verdade, porque nunca percebeu aquilo antes. Aborrecido, acenou com a cabeça para Oscar e chutou a terra com um pé. Era seu dia de ser corrigido pelos adultos, pensou. Rapaz, uma coisa é ser pobre no bolso. Nada de errado com isso, mas ser pobre de coração não é nada bom. Olhe para esse pessoal, eles têm a tristeza nos olhos. E é uma tristeza que nenhuma quantia de dinheiro pode reparar. Céus!
Eles nem se lembram mais como é rir de verdade. Mas eles parecem estar felizes, não é, Sr. Retief? Podemos ouvir as risadas e a música lá em cima, especulou Lely. O pessoal vem a Glypinwud para ver os dragões, porque é uma das poucas liberdades que restou. Claro, eles dormem sobre seus próprios telhados, com suas próprias famílias. E embora esteja arrasada, esta ainda é sua própria terra. Mas isso está muito longe de liberdade, jovens Igby. Alguns de nós ainda se lembram de como era passear pela cidade após escurecer, ou sem medo, andar a cavalo na floresta. A voz de Oscar aumentou em irritação e pareceu a Jenner que ele não estava mais falando com eles, mas consigo mesmo. Está começando a parecer que os Feng sempre estiveram aqui, e que aquele Gnagio sem nome sempre nos governou, nos cobriu impostos e roubou nossos filhos. Jenner olhou para os sorrisos refreados nos rostos das pessoas. Ele viu a forma como as pessoas se esquivavam dos Feng zombeteiros, no alpendre da cadeia. Havia tristeza por baixo de toda aquela alegria, e pela primeira vez, Jenner tinha idade suficiente para sentir e entender tudo aquilo. Oscar voltou a si mesmo e sorriu para as crianças. Bom, mas está um ótimo dia, não é, jovem Zigby? A hora de pensar sério e hora de relaxar. Agora vão andando, como escreveu sabiamente o grande polegar do prado da corneta. Os jogos vão começar suficientemente em breve, Oscar acenou para eles com uma piscadela, enquanto baforava seu cachimbo e espalmava o cabelo de volta para sua careca. Com o coração pesado, as crianças desceram pela rua aglomerada. Jenner estava perdido em pensamentos, olhando fixamente para o comandante Gnorm, o Feng mais gordo e cruel em Glypinwud. Os pés de Gnorm estavam apoiados em um velho cepo, e ele estava roendo a carne de um osso de galinha. Sua longa língua roxa sorvendo ruidosamente. Gnorm jogou o osso contra um idoso que passava, e os soldados Fengs sibilaram e riram enquanto o homem escovava e limpava a gordura de seu rosto. Jenner achava difícil acreditar que já existia um dia em que ninguém em Scree jamais ouvira falar dos Fengs de Deng. Passando a cadeia, em frente a um pequeno edifício que alojava a prensa móvel, um círculo de pessoas ria de alguma coisa. Acima das cabeças dos espectadores, duas botas esfarrapadas davam chutes no ar. Jenner e Tink sorriram um para o outro. Pete, o Homem-Meia! Tink apontou e saiu correndo. Vamos, Lely, vamos ver o que ele está aprontando. Os três forçaram caminho pela multidão e viram o estranho sujeito caminhando sobre as mãos, no meio de todos. Ele cantava respectivamente a frase: asas e casas e coisas rasas, dando chutes com os pés no mesmo ritmo. Tinha as bochechas encovadas e os olhos enervados, e as rugas ao redor deles davam-lhe a aparência de ter acabado de chorar. Ele usava roupas esfarrapadas e estava imundo, assim como as meias tricotadas e encardidas que usavam nos braços, enfiados até os cotovelos. Espectadores jogavam moedas, mas para os moradores de Glypinwud esse era o comportamento normal de Pete. Na verdade, no início daquele verão, Pete se chocou contra a placa de sinalização da esquina da rua principal com a via Vible, que foi inocentada, já que estava parada bem à vista.
Depois de insultar a placa, Pete a desafiou para um duelo, embora a dita cuja desferiu um golpe forte. Errou, rodopiou com uma dançarina de circo de Cavadópolis e desabou no chão, onde roncou ruidosamente a noite toda. Janer aplaudiu com a multidão quando Pete deu um salto para trás e se pôs de pé. Ajeitou o cabelo com um floreiro e se mandou com os olhos fechados e uma mão enluvada na boca, deixando as moedas na poeira. Janer sorriu olhando para Pete, cuja espessa cabeça ia dançando pela rua empoeirada, até sumir na esquina. E lá se foi ele, constatou Janer. Você acha que é verdade que ele mora perto da velha floresta? Tink perguntou. Janer encolheu os ombros. Ele teria que ser louco para viver lá. Nos anos anteriores à guerra, guardiões e caçadores enfrentavam a floresta e controlavam as férias mortais que rondavam dentro dela. Mas os Fens confiscaram todas as armas da terra. Cada espada e escudo, cada arco e flecha, cada adaga e lança. Cada ferramenta agrícola que podia ser usada como arma. Tudo, absolutamente tudo, estava guardado, estava trancafiado. Bom, se alguém é louco o suficiente para chegar perto da floresta, esse maluco é o Pete. Tink pausou. Os irmãos Blaugs disseram que o viram perto da floresta, cavalgando uma vaca dentada como se fosse um cavalo, batendo nos lombos dela como uma vara. Eles disseram que Pete estava cantando uma balada. Janer bufou. Sem chance. Ninguém sobrevive a uma vaca dentada. Sem contar que os irmãos Blaugs são medrosos demais para chegar perto da floresta. Eles estão tirando da sua cara. Janer se virou para ir embora. Vamos? Mas ele estancou no caminho e agarrou o braço do irmão. Não conseguia ver Lely. Girou de um lado para o outro, examinando a rua movimentada. Onde está Lily? Gritou. Lily! Tink deu um tapinha em seu ombro. Janer se virou e viu o irmão apontando para o chão, perto dos demais. E Lily estava sentada ali, coçando a barriga de Nugget, olhando para ele inocentemente. Janer suspirou e sentiu o interior estremecer de alívio. Num espaço de alguns segundos, ele imaginou Lily perdida ou ferida e sentiu uma pequena amostra de culpa dolorosa que carregaria se algo algum dia realmente acontecesse a ela. Mas nada nunca acontece, pensou consigo, amargurado. Aqui estamos, no Festival do Dia dos Dragões. E estou uma pilha de nervos desde o minuto em que chegamos. E estou assim por nada. O que em nome dos céus poderia acontecer em apenas alguns segundos?